Hoje eu quero conversar sobre o tema como discernir as diferentes vozes. E eu quero tomar por base a palavra de Deus sempre em nossas reflexões. Mas para isso eu preciso sempre contar uma história que eu já ouvi desde a minha juventude e, claro, quero compartilhar com você. Uma senhora, todos os dias, ela tinha um momento de devocional, onde ela lia a palavra de Deus e tinha um momento de comunhão com Deus em oração. Então, era um diálogo com Deus, porque eu entendo que quando nós temos um momento de meditar na palavra e orar, nós estamos, na verdade, exercendo um diálogo com Deus. Não é um monólogo, né? Monólogo quando você apenas ora e não tem uma meditação na palavra de Deus, não é uma leitura bíblica. Agora, quando você ora, está conversando com Deus, contando para Deus as suas situações ou os problemas, ou adorando a Ele, ou bendizendo o seu nome, como exemplo, né? A oração do Pai Nosso, né? E você utiliza também a palavra de Deus, meditando nela, você está tendo uma resposta já de Deus, porque a palavra, a Bíblia Sagrada, eu entendo ser a voz de Deus falando conosco. Já aconteceu de eu ler vários textos bíblicos e eu perceber que eu já li esse texto, só que eu recebo uma nova informação. Isto é, não é uma rema, né, uma palavra revelada, mas Deus fala comigo muitas das vezes nas entrelinhas, isto é, eu li uma frase e orarão com grande afeto por vós. Daí eu leio de novo e orarão com grande afeto por vós. Olha, alguém está intercedendo por mim. E aí eu começo a fazer uma meditação bíblica e começo a observar que Deus fala comigo até mesmo lá na interpretação daquele texto, na exegese bíblica, né? Quando eu vejo os porquês daquilo que foi escrito, para quem que foi escrito e etc, etc. Aquela busca total do conhecimento no texto bíblico. Mas eu lembro do relato de uma mulher que ela tinha então um diálogo com Deus. Ela orava a Deus e lia a palavra, tinha uma meditação. Todos os dias ela tinha essa prática diária. Era um devocional diário. Todos os dias ela dobrava o joelho e lia a palavra de Deus. Num certo momento de sua busca incessante, todos os dias, no seu devocional, apareceu um anjo de luz. E aquele anjo de luz disse: olha, a sua oração já foi respondida. Você não precisa mais orar. Agora você pode aproveitar e descansar. A sua oração já foi respondida. E aquele anjo foi embora. E de fato aquela pessoa começou a relaxar no seu momento de devocional com Deus, crendo na palavra daquele anjo de luz que apareceu para ela. E problemas começaram a surgir em sua vida. E ela procurou o pastor da sua igreja e disse: pastor, estou enfrentando muitas dificuldades, muitos problemas. E olha, quando eu tinha o meu devocional com Deus, eu observei que tudo ia muito bem, mas agora eu relaxei um pouco depois que aconteceu um fato comigo. Daí o pastor falou: mas que fato é esse? E ela contou o fato, a história do anjo de luz que apareceu, dizendo aquelas palavras. E o pastor: como é que é? A oração já foi respondida? Não precisa mais orar? Que negócio é esse? Que anjo de luz é esse? 2 Coríntios 11 e o versículo 14. Eu vou ler esse texto fora de contexto, mas ele serve aqui para esta informação que estou trazendo. E foi o texto que o pastor usou para aquela senhora. 2 Coríntios 11 e o versículo 14 diz assim: E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
Veja só, o apóstolo Paulo escreveu que não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Para enganar quem? Quem realmente crê em Deus, quem segue o caminho do Senhor, quem tem intimidade com Deus todos os dias, quem procura estudar a palavra de Deus todos os dias. Cuidado. Utilize sempre a palavra de Deus como base para contestar todo tipo de diferente voz que você ouve por aí. Então, aproveitando esse texto bíblico, eu convido você para ler o capítulo 11 de 2 Coríntios. E Paulo fala sobre os falsos apóstolos, os falsos mestres que enganam os fiéis. E Paulo aqui, ele admoesta a igreja de Corinto para tomar cuidado com aqueles que enganam, disfarçando-se, como o próprio Satanás faz, como mestre. Vamos agora ouvir o mestre. Mas espera aí, mestre do quê? Da palavra? Tem certeza? Olha o que escreveu. São falsos apóstolos, falsos mestres, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Cuidado com os falsos mestres, com os falsos apóstolos, com aqueles que se dizem homens de Deus, mas na verdade não o são. Satanás se disfarça até como anjo de luz para enganar os escolhidos de Deus. Tome muito cuidado com isso. Fica essa reflexão para você. Então, como discernir as diferentes vozes? Utilize sempre a palavra de Deus como base para isso. Então, aqui está um alerta para você. Leia esse capítulo 11, medite.